Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. E vamos ver uma passagem aqui que denota conta um fato. Então nós vamos ver do versículo 36, Lucas 7, 36, vamos ver até o versículo 50. Não é? Então você acompanha, se você tiver sem Bíblia, pode acompanhar aqui no telão, né? Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Amém? E vamos aprender algumas coisas com essa história que se passou nos dias do Senhor Jesus. Amém. Lucas capítulo 7, verso 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de poder ler a palavra do Senhor, ó Deus, de poder meditar com liberdade, ó Pai, num lugar onde ó Pai, num país onde isto é possível. Nós acompanhamos no último domingo de Páscoa atentados em vários lugares, lá no Sri Lanka, mais de 300 pessoas foram mortas porque simplesmente estavam proclamando a fé no Senhor, ó Deus, celebrando a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Muitos foram mortos, ali pagaram, né, com a própria vida, o preço de estarem se congregando, se reunindo. E nós aqui, Senhor, podemos nos reunir livremente, sem nenhum impedimento, e muitas vezes nós não temos valorizado esta liberdade. Nós queremos, Deus, que nesse momento o Senhor possa ter total liberdade para falar aos nossos corações, ó Deus, para mostrar aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para animar a nossa fé, para fortalecer o nosso coração, ó Deus, para de alguma maneira chamar a nossa atenção para a sua beleza, ó Deus, de alguma maneira chamar a atenção da igreja para o Senhor mesmo, chamar, Deus, a nossa atenção para o seu amor, para o seu perdão, para a sua glória, para o seu poder, para o seu caráter, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor é, para tudo aquilo que o Senhor representa. Por isso,
Nós clamamos nessa noite, tira de nós toda a letargia, tira de nós, Senhor Deus, todo o comodismo, tira de nós, Deus, toda a religiosidade, tira de nós, Deus, todo o criticismo, tira do nosso coração tudo aquilo que impede, ó Pai, a mim e aos meus irmãos que estamos aqui nessa noite, tudo aquilo que nos impede de enxergar o Senhor, ó Pai, de contemplar a sua beleza, de contemplar o teu poder, a sua palavra. Pai, que o Senhor encontre liberdade neste lugar. Desde agora nós repreendemos todo espírito contrário. Deste momento em diante nós declaramos, ó Deus, que haja liberdade para o fluir do teu Espírito. Ó Pai, toda distração, todo roubo, toda artimanha maligna caia por terra, seja estabelecido aqui o ambiente do Senhor, onde reina o teu Espírito, onde há liberdade para tocar corações, ó Pai, para fazer, para cumprir o teu perfeito querer nas nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse trecho da palavra que nós vemos, conta a história de uma mulher, que chorou aos pés de Jesus, regou os seus pés com as suas lágrimas e beijava os pés de Jesus. Mais do que isso, ungiu os seus pés com perfume, com bálsamo. Num jantar que Jesus foi na casa de um fariseu chamado Simão. Na verdade, aquele fariseu, vendo Jesus, o convidou para a sua casa. Mas quando nós vamos lendo o texto, a gente percebe que um dos fariseus o convidou para que fosse jantar com ele. E lá no finalzinho do texto nós percebemos que havia mais pessoas naquele jantar. Parece que estava só Jesus, o fariseu e a mulher, não é? No final a gente percebe que tinha mais gente. Era um jantar, era uma solenidade, talvez uma celebração, algo que eles estavam ali e Jesus estava naquele lugar. Mas alguns detalhes saltam aos nossos olhos. Era costume quando você convidava alguém para jantar na sua casa, ainda mais um fariseu que, pelo que nós entendemos, tinha uma casa e tinha bastante convidados. Não é? Era costume que quando o seu convidado chegasse, você pudesse providenciar água para ele lavar os pés. Muitas casas tinham escravos que faziam isso, que lavavam os pés das pessoas quando elas chegavam antes da janta. E então chama a nossa atenção quando Jesus, na última ceia, ele tira o seu manto e se veste com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus, naquele dia, estava fazendo o trabalho de um escravo. Por isso que Pedro olha para ele e fala assim: jamais o Senhor vai me lavar os pés. Mas Jesus fala para ele: se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Vocês lembram dessa passagem lá. Aí Pedrão fala assim: então lava tudo, Senhor, lava a mão, a cabeça, lava o pé, lava. Daí Jesus falou assim: não, só os pés. Não é? Pedrão era bem, como se diz assim, sanguíneo, ele era arrojado. Então eu falei: não, jamais. Por quê? Porque Jesus estava fazendo o trabalho de um escravo. Mas Jesus chegou ali e aquele homem não deu água para ele lavar os pés. Também ele não foi recebido com ósculo. O ósculo é um cumprimento que até hoje é feito no Oriente. Os homens se beijam no rosto quando se encontram, amigos, quando recebem alguém. O ósculo santo, que a palavra de Deus diz, que é o beijo no rosto. Os homens se beijavam no rosto para receber um amigo, para receber uma visita. Mas Jesus fala: você também não me deu o beijo. As pessoas também, antes de se assentar à mesa, na verdade, elas se reclinavam à mesa. Não é a mesa como hoje, que tem a mesa e as cadeiras, né? As mesas eram baixas e as pessoas se reclinavam sobre a mesa. Elas se debruçavam sobre a mesa. Sentavam talvez umas almofadas, uns puffs que eram mais baixinhos e se reclinavam sobre a mesa. Por isso a mulher, ela tem acesso aos pés de Jesus. Porque Jesus, ele se reclinou sobre a mesa e os seus pés ficaram para fora. Por isso essa mulher se achegou nos pés de Jesus, chorando, lavou os seus pés. Houve acesso por conta disso, não é? Então também não foi colocado um óleo ali, que era um óleo, não ungiu a minha cabeça com óleo, que era um óleo perfumado para receber também os seus convidados, os seus amigos. Mas este homem, Simão, não sei porquê, mas ele não praticou essas coisas que se esperava que fosse praticado. Ele não fez nada disso. Porém, ele convidou Jesus para jantar com ele. Jesus foi lá. Jesus estava com ele. E Simão era um fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era uma classe de religiosos na época que eram zelosos da lei. Eles eram pessoas admiradas pelo povo judeu.
não é? Os fariseus, eles se acreditavam muito espirituais. Os fariseus criam que eles mesmos eram importantes, que eles eram melhores do que os outros homens. Então o fariseu era um tipo de pessoa que era zeloso da lei, que era alguém que queria guardar a lei, mas tropeçava em muitas coisas, não é? Mas este era o fariseu. Nós olhamos para a mulher, diz a palavra que o fariseu disse que ela era uma mulher pecadora, vindo uma mulher da cidade, ou seja, aquela mulher era daquela região, daquela cidade, e era uma pessoa conhecida. E as pessoas que eram chamadas de pecadoras, normalmente eram pessoas que tinham profissões desonrosas. Dá a entender que esta mulher era uma prostituta, dá a entender. A Bíblia não fala, mas mostra isso. Os publicanos, que eram aqueles que cobravam impostos, que eram também chamados de pecadores pelos fariseus. Por quê? Porque era uma profissão desonrosa. Então, essa mulher era uma mulher pecadora. E haviam também outras pessoas. Então, quando nós olhamos para todo esse contexto, eu coloquei como se fosse um título na palavra: o fariseu, a pecadora, a plateia e o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Já pode botar depois, tá, Andrei? Não é? O fariseu, a pecadora, a plateia e o Senhor Jesus. Cada um deles agiu de uma forma. Nessa passagem, cada um teve a sua maneira de se comportar diante de toda essa situação. E eu queria que a gente caminhasse um pouco por esse texto para que a gente possa receber algo de Deus. Então, já falei um pouco sobre o fariseu. O fariseu era alguém que estava sempre olhando as coisas e tentando pegar Jesus no pecado. Os fariseus eram sempre aqueles que estavam querendo pegar Jesus em alguma falta. Os fariseus eram sempre aqueles que estavam criticando. Olha, mas os seus discípulos comem sem lavar as mãos, mas você quer curar no sábado? Quem que mandou você carregar o seu leito? Não, foi Jesus. Imagina Jesus, irmãos, cuspindo no chão, fazendo um barro com a sua saliva, ungindo os olhos de um cego para o cego ser curado. E o cego, quando foi lavar o rosto lá no tanque de Siloé, foi curado. Vocês imaginam um negócio desse para um fariseu? Era algo terrível. Então os fariseus estavam sempre olhando, tentando achar alguma coisa errada, mas eles estavam sempre perto de Jesus. Quando a gente vai ler aqui os evangelhos, Jesus sempre estava rodeado de fariseu. Amém? Vocês já repararam isso nos evangelhos? Sempre tinha um fariseu perto de Jesus. E Jesus, se você for ler lá em João, tem uns diálogos dele com... É difícil, irmãos. Ele fala assim: fariseu hipócrita, sepulcro caiado, por fora está branquinho, bonito, por dentro é só podridão. Lava o exterior do copo para tomar a água, mas o interior do copo está tudo sujo. Não é? Então a gente vê ali que Jesus e os fariseus, embora alguns deles creram no Senhor, não é? Então nós vemos que os fariseus tinham essa característica de uma religiosidade que não provia mudança na vida da pessoa, de uma religiosidade que talvez as coisas principais da lei, que era o amor, a misericórdia, o perdão, não eram praticadas por eles. Não é? Então, havia essa característica, não é à toa que o fariseu aqui, ele teve uma postura crítica. Não é? A postura crítica. Então ele está ali, embora ele não fez nada por Jesus, ele recebeu Jesus na sua casa, mas não o honrou, não deu a ele aquilo que daria a qualquer, como se diz, convidado a qualquer pessoa. Jesus não foi honrado, mas o fariseu o recebeu na sua casa, e Jesus estava ali. De repente, quando ele viu aquela situação daquela mulher chorando nos pés de Jesus, tocando Jesus, né, e ungindo os pés dele, beijando os pés dele, o fariseu fez um julgamento. Qual foi o julgamento que ele fez? Está no versículo 39. Ele falou assim: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então veja que o fariseu não verbalizou isso. A Bíblia diz que ele falou consigo mesmo. Ele viu e falou com ele mesmo.
no seu coração. E ele não verbalizou. E às vezes, irmãos, eu e você deixamos de verbalizar alguma coisa, mas isso não significa que o Senhor não conhece o meu coração e o seu coração. O fato de nós não verbalizarmos algumas coisas não mostra que nós tenhamos um coração íntegro e correto e estamos certos diante do Senhor. A Bíblia mostra que Jesus, ele propõe uma parábola para o fariseu. E ele começa a dizer assim, no versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Verso 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Quando nós olhamos essa parábola, parece algo simples. Qual que vai amar mais que foi perdoado? Aquele que devia 500 ou aquele que devia 50? Os dois deviam e os dois não conseguiam pagar. Eles não tinham como pagar. Mas o credor perdoou os dois. Qual dos dois vai amar mais? Essa é a pergunta que Jesus fez para aquele fariseu. Quando nós olhamos, irmãos, eu quero dizer para você algo. Jesus não estava tentando se explicar para ele por que ele permitia que a mulher o tocava. Jesus não estava tentando dar uma explicação ou tentando dizer que ele era bonzinho. Não, Jesus estava tentando mostrar para aquele fariseu o que estava acontecendo ali naquele lugar. Jesus não precisava se explicar, amém, irmãos? Então ele fala: e aí, o que você acha? No versículo 43, ele respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. Ele julgou bem aquela situação da parábola, ele julgou muito bem aquilo que foi dito, mas ele não estava julgando o que estava acontecendo ali, porque ele não conseguia enxergar o que estava acontecendo. O fariseu não teve a percepção espiritual do que estava acontecendo ali no jantar, na sua casa. Quando aquela mulher se prostrou aos pés do Senhor, começou a beijar os seus pés, começou a regar os seus pés com as lágrimas, começou a ungir o pé dele com bálsamo. O fariseu não conseguiu enxergar que aquilo ali era uma expressão de amor, que aquilo ali era uma expressão de gratidão, que aquela obra era a obra de alguém que estava sendo profundamente tocada e transformada pelo amor e pelo perdão do Senhor. Ele não conseguiu ver isso. A única coisa que ele via era uma mulher pecadora tocando um homem que se dizia profeta, que se dizia mestre, que se dizia rabi, que se dizia alguém importante. Mas ele não conseguia perceber que aquela ali era uma expressão de amor, que era uma expressão da gratidão. O problema do fariseu era uma falta de visão espiritual do amor de Deus, do perdão de Deus. Então Jesus contou a parábola para ver se ele entendia. E quando o fariseu falou assim: olha, eu suponho que aquele que foi mais perdoado, Jesus falou: você respondeu bem. E voltando-se para a mulher, ele falou para Simão: você vê essa mulher? Imagina a cena, irmãos, eu queria que você olhasse comigo. Jesus propôs essa parábola por quê? Porque ele sabia o que estava se passando no coração daquele homem. Então ele vira para o Simão e fala: Simão, você vê essa mulher? Chama atenção para ela. E Jesus começa a dizer: olha, você vê essa mulher? Eu entrei na sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, não me deste um beijo de cumprimento. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu digo para você, Simão, eu te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aqui tem uma chave, irmãos, para nós como igreja, tentarmos entender
que está se passando na nossa vida? Há um termômetro, né? O termômetro é feito para medir a temperatura do nosso corpo, ou a temperatura ambiente. E aqui há um termômetro para nós medirmos a nossa temperatura espiritual. Há um termômetro aqui, um medidor, né, para ver se nós estamos no caminho certo ou não. Quando nós amamos a Deus, esse amor ele extravasa ou ele transborda em atitudes. O amor a Deus de um homem, de uma mulher, precisa ser expressado de alguma maneira. O amor a Deus, irmãos, ele precisa constranger o meu coração, ele precisa transbordar da minha vida. Quando eu amo o Senhor, este amor, ele precisa mudar a minha vida, precisa acontecer algo dentro de mim, este amor precisa ser expresso ou expressado de alguma forma. De alguma forma. Por que eu digo que esse é um termômetro? Se nós olharmos, aqui Jesus ele falou para Simão, Simão, você pouco ama. Ele fez aqui uma comparação, você pouco ama, mas ela muito ama, ela muito amou. Por quê? Porque ela foi perdoada dos seus pecados. E esse perdão, essa gratidão, esse amor que ela tem, transbordou em atitudes. Olha, você não me beijou quando eu entrei na sua casa, mas esta mulher, desde que ela entrou, ela não para de me beijar os pés. Eu queria que você fechasse os teus olhos por algum minuto, por um tempinho, e tentasse visualizar. Jesus disse que os pés dele não foram lavados quando ele entrou na casa de Simão. Os pés de Jesus estavam sujos de terra. Mas aquela mulher não parava de beijar aqueles pés que estavam sujos, sendo lavados ali com as suas lágrimas. Mas não sei que a mulher chorasse muito, né, irmão? Se ela chorasse muito, demasiadamente, mas eu imagino que não. Mas aquela mulher constantemente beijava os pés do Senhor. Enxugava os pés do Senhor com os seus cabelos. Não é? Você consegue imaginar essa cena? Pode voltar para cá. E Jesus dizendo, olha, ela não para de me beijar os pés. Que expressão de amor. E trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para o nosso viver, para o nosso caminhar com Cristo. Quais são as expressões de amor que eu e você temos feito? Muitos sabem que eu gosto muito de um cantor mexicano chamado Marcos Witt. No começo da nossa conversão, a gente ouvia muito, ele canta em espanhol. A gente ouvia muito e temos vários CDs, a gente comprava vários CDs. E eu lembro de um CD que ele gravou chamado Vivências. Então ele contava das coisas que ele vivia, do seu dia a dia, e uma das canções, ele conta que ele estava num concerto, ele estava ministrando em outro país, diz que já estava vários dias longe da casa dele. Ele teve 4 filhos, eu queria estar com os meus filhos, eu queria estar na minha casa, eu já levo muito tempo longe de casa, aqui. Então ele vai cantando, ele vai contando a experiência dele, ele fala assim, quando as luzes se apagam, né, quando o som é desligado, quando as pessoas voltam para casa, só fica uma pergunta, só uma pergunta há no meu coração, e ele, na música ele vai cantando, ele fala assim, por que é que eu faço isso? Por que é que eu deixo a minha casa? Por que é que eu fico dias longe dos meus filhos? Por que é que eu enfrento toda essa situação? Por que qual é a razão disso tudo? E ele responde na sua canção, fala assim, é por causa de Jesus, é por causa do amor que o Senhor tem me mostrado, eu faço isso por ti, eu faço isso pelo Senhor. Então o amor deste homem, deste pastor Marcos Witt, desse cantor, o amor dele transbordava em obras, transbordava em atitudes. Querido, por que é que você que tem um grupo de relacionamento abre a sua casa para receber um grupo de relacionamento? Por que é que você abre a sua casa para receber várias pessoas, ter o compromisso? Na quarta-feira à noite, a maioria dos grupos, de você abrir a sua casa, de receber pessoas. Às vezes os irmãos, abençoados, levam aqueles bolos com
com cobertura de chocolate, irmão. Aí o cara pega o bolo assim, cai um pedaço de chocolate no seu piso. Quem abre a casa sabe do que eu estou falando, não é? Aí vem aquela criancinha bonitinha, vem correndo, pisa no chocolate que caiu, sai carimbando, irmão, parece um carimbo, faz tuc, 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 não é? Enche a sua casa de chocolate. Se você tem cachorro na sua casa, tem aquelas crianças que são uma bênção, que gostam de puxar o rabo do cachorro, puxar a orelha do cachorro. Seu cachorro fica com medo, bagunça, dá uma... Não é? Mas a graça de Deus, a glória de Deus, o ambiente que é colocado a serviço do Senhor, irmãos, isso é muito melhor do que todas as dificuldades, amém? Pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas ali na sua casa, a palavra de Deus sendo ministrada. Irmãos, é uma bênção. Por que é que nós fazemos isso? Sabe por quê? É por causa do amor que temos por Ele. Por que é que você deixa a sua casa e você sai para fazer um processo de discipulado ali? Por que é, irmãos? É porque nós o amamos. Por que é que você se reúne com pessoas? Por que é que você, não é, veio para a praça ontem? Se você entrar no Face da igreja, você vai ver alguns irmãos que estavam com os nossos filhos aqui na praça, fazendo atividades, brincando com eles, ministrando sobre eles. Por que é que no sábado, essas pessoas que trabalharam a semana toda não ficaram na sua casa descansando e talvez curtindo o seu sofá, curtindo ali a sua cadeira de descanso, talvez lendo um bom livro ou tomando um suco, né, desfrutando de um tempo gostoso? Elas têm direito de fazer isso? É claro que tem. Mas por que é que elas abandonaram o seu descanso para estarem aqui servindo os nossos filhos? Sabe por quê? Porque amam a Jesus. E quando nós amamos a Jesus, nós amamos a sua igreja. Quando nós amamos o Senhor, nós servimos as pessoas. O amor, irmãos, ele precisa se expressar de alguma forma. Não adianta a gente falar que ama Deus. Ah, eu te amo, Jesus. Amém, querido? E aí? Você ama? Amo. E aí? Experimenta chegar para uma pessoa que você ainda não casou, que você quer casar, e fala para ela assim: eu te amo. Ela fala assim: ah, que bênção, né? Que bom, eu amo vocês, quer casar comigo? Ah, pode até ser, né? De repente. Então, você pode ir lá conversar com o meu pai, aí o cara vira para você e fala assim: não, eu te amo, mas conversar com seu pai vai me dar trabalho. Ué, mas que raio de amor é isso? Eu brinco, né, que eu ouvi um pastor ministrando, ele, na ministração, ele fala, diz que escreveu uma carta para a namorada, né, irmãos? Ele falou assim, né, escreveu uma carta: eu te amo, por você eu sou capaz de atravessar os mares, por você eu sou capaz de subir montanhas, por você eu sou capaz de enfrentar exércitos só para estar com você. Você é o amor da minha vida. Aí no final da carta ele bota a observação, né, o PS lá: se chover hoje, não vou na sua casa. Irmãos, o nosso amor pelo Senhor precisa o quê? Precisa ser expressado. O nosso amor pelo Senhor, ele precisa transbordar de nós. Não pode caber no peito. Amém? Eu lembro quando nasceram as minhas filhas. Eu lembro quando nasceu a Fernanda. Não é? Quando a Fernanda nasceu, não cabia no meu peito, eu queria gritar para todo mundo que eu era pai. Eu queria gritar para todo mundo que eu era pai. Quando nasceu a Flávia, a alegria, quando nós pegamos ela nas mãos. No primeiro dia que eu peguei a Flávia nas mãos, eu a abençoei, orei pelo marido dela, orei pelo Marcelo, sem conhecê-lo. Falei assim: Deus, dá um homem de Deus para minha filha, alguém que vai amá-la, que vai cuidar dela. Eu só esqueci de orar para ser bonito, irmãos. Mas ele é bonito, Deus foi misericordioso, né? Deus abençoou. Amém, queridos? Então não esqueça de orar pelo seu filho, pela sua filha, por todos os detalhes, né? Mas são coisas que não cabem do nosso peito, irmãos, que não cabem. Domingo passado eu estava lá em casa, daqui a pouco o Corinthians fez um gol, o pessoal começou a gritar desesperado. Na verdade, eu estava vendo um pouco do jogo, antes de sair o gol já tinha gente gritando, porque acho que a televisão é atrasada, né? Alguns segundos atrasado.
Então, eu vi que o Corinthians foi para o ataque, antes de sair o gol, já teve gente gritando. Eu falei, pronto, gol do Corinthians, realmente. Por quê? Porque a alegria não cabia dentro do peito do corintiano. Amém. Deus abençoe os corintianos, né, irmãos? Sei que vocês estão felizes, não é? Mas, nós que somos cristãos e professamos o nosso amor a Deus, nós que amamos o Senhor, irmãos, a Bíblia diz em Efésios que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Há boas obras preparadas para quem ama Deus, as boas obras estão preparadas para que nós andemos nelas. Existem coisas que estão preparadas para a gente fazer, e servir a igreja, servir os irmãos, servir as pessoas, são boas obras. Veja bem, as boas obras não garantem o perdão, as boas obras não garantem a salvação, de nenhuma maneira eu estou dizendo isso. Ninguém aqui é salvo por boas obras, ninguém aqui é perdoado porque anda em justiça, ninguém aqui é amado porque é bom. Não, irmãos, não é nada disso. Nós não fazemos boas obras, nós não extravasamos o nosso amor a Deus, ou extravasamos em obras, em atitudes para receber algo de Deus. Não, nós servimos a Deus porque Ele nos amou primeiro, nós servimos a Deus porque Ele nos perdoou primeiro. As nossas obras transbordam porque o que Ele faz no nosso coração não pode ficar represado aqui. Esse negócio precisa sair, esse negócio, este fogo, este amor, esta gratidão, este amor mesmo por Deus, precisa sair de alguma forma, precisa ser expressado de alguma forma. Se não há expressão de amor na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, se não há expressão de louvor, se não há expressão de amor, se não há obras que glorifiquem o Senhor, irmãos, é porque nós não temos meditado na grandeza da obra que o Senhor fez por nós. E quando Jesus percebeu que o fariseu não estava praticando obras de amor e de honra e de gratidão, ele falou assim: eu entrei aqui, você não me beijou, eu entrei aqui, você não lavou os meus pés, eu entrei aqui, você não me deu óleo para ungir a cabeça. Ou seja, você não tem amor, é muito pouco. É muito pouco, sabe por quê? Porque ele não tinha revelação de quem estava ali. Não tinha revelação de quem estava ali. Embora estava junto com Jesus, não desfrutou da sua presença. Havia mais uma parte, uma turma aí, a plateia, lá no versículo 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si. Até agora esse pessoal não tinha aparecido, né, irmãos? A gente vai lendo toda a história e eles não tinham aparecido. Parece aqui no versículo 49, no final da história. Mas tinha mais gente ali. E eles começaram a dizer entre eles, né? Quem é esse que até perdoa pecados? Irmãos, na verdade, os espectadores estão sempre observando tudo. Eles vêm, sentam, olham, começam a questionar algumas coisas. Mas será que Jesus mesmo pode perdoar pecado? Mas será que Jesus pode mudar aquela vida? Será que... Por que o cara acredita nisso? Irmãos, eu lembro quando eu me converti, as pessoas questionavam, não acreditavam na minha conversão. Os meus amigos que trabalhavam comigo, algumas pessoas da minha família, não acreditavam, falavam assim: isso aí vai durar pouco tempo, isso aí não vai virar nada. Eu lembro, irmãos, de um rapaz que trabalhava conosco, não trabalhava exatamente comigo, mas era um conhecido, e um dia nós fomos fazer uma viagem e ele havia se convertido. Então estava, sabe, aquele primeiro amor, ouvindo as músicas e glorificando a Deus em todas as coisas. De repente alguém falou para mim, tinha bastante gente, alguém falou para mim assim: esse cara batia na mulher, agora virou crente. E eu falei: glória a Deus. Mas a pessoa falou isso por quê? Porque estava questionando. Agora quer virar crente? Até pouco tempo batia na mulher, não sei o que, agora quer virar crente, isso é um absurdo, não é? Então, na verdade, irmãos, aqueles que estão na plateia, eles estão sempre olhando e duvidando daquilo que Deus pode fazer. Estão sempre duvidando do que Deus pode fazer na sua vida. Mas aquela mulher, irmãos,
ela estava ali, com toda aquela plateia olhando, e ela estava ali fazendo algo, extravasando o seu amor ao Senhor. Não importa quem estava olhando, não importa o que ele estava falando, não importou para ela, irmãos, as críticas, não importou talvez a sua condição de pecadora, não é? Que Jesus vira para ela, porque é interessante, irmãos, os detalhes são interessantes. Primeiro Jesus fala com o fariseu, no versículo 47, ele fala assim: por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Ele fala para o fariseu, os pecados dessa mulher são perdoados. Ela estava ali pertinho, beijando os pés dele. Então, irmãos, ela ouviu quando ele falou que os pecados dela estavam perdoados. E as pessoas começaram a questionar, aqueles que estavam à mesa, começaram a duvidar e a criticar, e a duvidar daquilo que Deus podia fazer. Mas no versículo 49, Jesus disse à mulher, no versículo 48, então disse à mulher, depois que ele falou para o fariseu que os pecados dela estão perdoados, ele virou para ela e falou assim, olha, Jesus virou para ela e falou assim, perdoados são os teus pecados. Ele já tinha falado, mas ele falou claramente com ela, e é algo que eu falo aqui sempre, né? Hoje a minha mãe está presente aqui, quantas vezes eu falava para ela assim, mãe, Deus já te perdoou. Ela disse, amém, filho, Deus já te perdoou. Eu falo assim, amém. Um dia eu ligo para ela, ela está feliz da vida. Ela, o que foi, mãe? Não, porque Deus me perdoou. Eu falei assim, eu falo isso para ela há anos, eu falo isso para a senhora. Mas hoje eu ouvi Deus falando no meu coração. Eu estava orando, pedindo perdão por algumas coisas, e Deus falou comigo, eu já te perdoei. É diferente quando Deus fala conosco. Amém, irmãos? Então, se você ouviu falar que Jesus perdoa, você precisa ter uma experiência com Ele, que Ele quer falar com você, que Ele te perdoa. Que Ele te perdoa. Você precisa ouvir Deus falando com você, que Deus tem algo para você. Você precisa ouvir Deus falando com você, irmãos. Aleluia. Eu amo quando Deus fala com a gente, amém? Você precisa ouvir Deus falando com você. Você precisa crer que Deus tem algo para a sua vida. Amém, querida? Dá a mão aqui. Deixa eu ministrar sobre a sua vida. O Senhor te diz essa noite para você não duvidar. Porque eu vejo o inimigo falando nos seus ouvidos. Muitas vezes você disse que ia voltar para a igreja, mas não durou. E mais uma vez você está dizendo que vai voltar para a igreja. E Satanás muitas vezes quer rir disso. Mas eu quero nessa noite envergonhar publicamente todo demônio, todo inimigo que tem mentido nos seus ouvidos. E eu quero dizer para você que o Senhor está feliz. É como se você estivesse aqui hoje, beijando os pés dEle. É como se você estivesse aqui, regando os pés do Senhor com as suas lágrimas. É como se você estivesse aqui hoje, enxugando os pés dEle com os seus cabelos. Eu vejo, querida, gratidão e louvor fluindo da sua vida. E eu vejo o Senhor se alegrando com a sua postura. O Senhor, da mesma forma que não negou os erros daquela mulher, Ele não falou para Simão que ela não havia errado. Ele falou assim, não, ela errou sim, e eu perdoo os pecados dela. Da mesma forma, Ele te diz, sim, você pode ter errado. Isso não vamos negar, mas eu te perdoo. O perdão é para pessoas que erram. Deus me perdoou, Deus perdoa você. O perdão é feito para aqueles que erram, para aqueles que reconhecem o seu erro. Nós precisamos ter revelação daquilo que Deus quer falar conosco. Nós precisamos ter revelação, irmãos, de algo novo de Deus. Deixar o amor extravasar. Deixar o amor extravasar. E essa irmã que eu ministrei essa palavra agora, que Deus ministrou o coração dela. No domingo ela veio aqui, nós tínhamos o nosso curso de membresia às 10 horas. 10 ou era 9h30? 10 horas, né? 9h30, começava o curso de membresia 9h30, domingo. Ela tinha algumas coisas para fazer, então ela acordou cedo, 6 horas ela pegou o ônibus. Quem anda de ônibus no domingo sabe como é que é. 6 horas da manhã ela pegou o circular, foi não sei para onde, foi em 2, 3 lugares, para poder chegar aqui às 9h30 e assistir o curso de membresia. Isso é uma obra que glorifica o Senhor. Amém?
E eu falei assim, Deus, não choveu a semana inteira. 6:45, fecha o tempo. Parece que vai cair um temporal na hora do culto. Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia das igrejas. Eu pensei nas igrejas, quantos irmãos vão ficar incapacitados de ir com dificuldade. E eu falei, Deus, tem misericórdia das pessoas. Eu falei assim, por que isso acontece? Eu não sei se fui eu que pensei, irmãos. Eu não sei se fui eu ou se foi o Senhor. Mas isso é para colocar à prova os crentes feios de sal, né? Se bate uma água e desmancha. Eu acho, irmãos, que essas situações provam o nosso coração. Quem concorda comigo? Alguns concordam, né, irmão? Essas situações colocam à prova o nosso amor. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: o quanto você ama o Senhor? O quanto você ama o Senhor? Mas eu quero, irmãos, que você não me responda com palavras. Eu quero que você olhe para a sua vida. Eu quero que você olhe para a sua vida. O quanto você ama a Deus, o quanto Deus tem sido glorificado nas suas atitudes. Irmãos, e eu estou fazendo essa reflexão também comigo. Quanto Deus tem sido exaltado, glorificado. Quanto Deus tem sido amado através das nossas atitudes. Irmãos, nós amamos a Deus, você ama a Deus, você está aqui. Todos nós professamos o nosso amor a Ele. Mas eu creio que eu e você podemos crescer nisso. Nós podemos crescer nessa expressão de amor. Nós podemos crescer, querido, nas obras que glorificam o Senhor. Não para receber algo de Deus, mas porque já recebemos. Não vamos realizar algo para receber algo em troca. Não, porque o Senhor nos amou primeiro, nós o amamos. Porque o Senhor nos libertou, nós o adoramos. Porque Ele fez algo dentro de nós, nós o servimos. Porque Ele nos perdoou, nós somos livres para servi-lo. É completamente diferente. Não é a atitude que faz com que o Senhor se mova na nossa direção. Não, querido, Ele já se moveu, é a nossa resposta ao grande amor de Deus. Queria que você fechasse os teus olhos agora e começasse a pensar de que maneira você poderia expressar o seu amor a Deus. Como você poderia crescer nisso? Como você poderia crescer nisso? Nós vimos ali numa história que passou ali, num fato que ocorreu enquanto o Senhor Jesus estava caminhando aqui nesta terra. Ele foi convidado para jantar e havia ali pessoas e atitudes. O fariseu é aquele espiritual, entre aspas, o religioso, que está sempre olhando todas as coisas, que não é capaz de servir nos detalhes, não é capaz de honrar nos detalhes, né, de providenciar água para os pés do Senhor, o óleo para a sua cabeça, não é o cumprimento com o ósculo santo, não é capaz de ver os detalhes. Para ele, convidou para o jantar, estava bom, não precisava das outras coisas. Não, querido, a religiosidade nos priva de viver os detalhes de intimidade, os detalhes que honram, o desfrutar. A religiosidade não desfruta da presença de Deus. A religiosidade, ela fica olhando o que está acontecendo para ver se acha uma oportunidade para criticar e para ver se alguém está errado. A religiosidade vê que a mulher é pecadora, mas não vê que eu não tenho amor. Simão viu que a mulher era uma pecadora, mas ele não percebeu que não amava a Deus. A religiosidade rouba isso de nós. A plateia, irmãos, a plateia não acredita naquilo que Deus vai fazer. Está olhando aqui, mas está sempre duvidando. Será? Será que vai acontecer? Será que vai fazer? Será que vai mudar? Será que vai permanecer? Não é? Será que Deus pode fazer isso? A religiosidade nos priva da intimidade. E a plateia, apenas ficar olhando, nos priva de crer. Rouba a nossa fé, planta incredulidade nos corações e nos impede de receber aquilo que Deus tem. Mas também havia ali uma mulher que se reconheceu pecadora. Havia ali uma mulher que provou do perdão e do amor de Deus e extravasou esse amor em atitudes de adoração. Extravasou, transbordou. Oh, meu irmão.
Sabe o que Deus deseja? Que eu e você venhamos a transbordar. Transbordar. Imagina um copo, querido, sendo cheio de água até transbordar. E aquela água vai caindo ali, vai molhando tudo ao seu redor, vai transbordando. Deus quer que você transborde, querido, para que aquilo que está dentro do seu coração possa começar a impregnar o que está à volta. Atitudes de louvor, de gratidão, de honra, de exaltação. Transbordar o louvor. Irmãos, a atitude de gratidão é um coração que tem revelação do amor de Deus, do perdão de Deus. Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para render louvor e adoração. 10 provaram do poder, 10 provaram, da cura, mas apenas um provou a intimidade do Senhor. Não queira só a bênção, querido. Queira ser íntimo do Senhor, ter uma vida que o glorifica, uma vida que anda em santidade, uma vida que transborda, uma vida que exalta, uma vida que exala o bom perfume de Cristo. Somos chamados como igreja a transbordar de louvor. Irmãos, é difícil ver a equipe de louvor lutando para tentar tirar dos nossos lábios uma palavra, uma expressão de louvor. É difícil a gente ver os irmãos aqui que estão tocando, cantando, num momento de alegria, tentando trazer a igreja para um júbilo, para expressar gratidão ao Senhor. E isso parece que é difícil para algumas pessoas. Não, que precisamos expressar isso. Precisamos expressar, podemos expressar. Podemos adorar a Deus de uma maneira melhor do que temos feito. Pedi para o pastor Fabiano ministrar uma canção, pedi para você ficar de pé, em nome de Jesus.